Paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Espero que vocês estejam todos bem, todos debaixo da proteção do nosso Deus, todos em paz e tudo bem com a família de vocês também e com tudo que vocês têm. Amém? Estamos de volta para o nosso devocional, para aquela palavra que o Senhor coloca no meu coração e eu trago aqui para compartilhar com vocês através desses humildes vídeos. Hoje nós vamos falar, eu trouxe aqui um sobre o profeta Elias. Eu resolvi falar um pouquinho sobre os grandes personagens bíblicos, grandes homens e mulheres de Deus. Então eu falei um pouquinho sobre quem foi, pontos fortes e fracos do profeta Elias no vídeo anterior. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. Assim, de uma maneira bem resumida, porque senão o vídeo fica muito longo se eu fosse contar aqui toda a biografia de Davi. Mas pontos fortes, pontos fracos, em que momento informar algumas informações básicas. Quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. É verdade? Palavras do próprio Deus. E esse homem, segundo o coração de Deus, ele errou, ele foi sempre sábio, ele pecou alguma vez na sua vida, ou ele nunca pecou. Como foi sua trajetória? Nós vamos fazer um resumo e depois do vídeo de hoje eu vou trazer outros vídeos contando os feitos, alguns dos feitos de Davi, como também ainda trarei alguns outros vídeos sobre os feitos do profeta Elias. Só tem ainda, eu fiz falando sobre o profeta Elias, depois o profeta Elias e a viúva de Sarepta. Aí hoje vou falar sobre Davi, para não ficar só sobre um personagem só. Hoje falo sobre Davi e assim sucessivamente. Amém? Se vocês, aquele pedido de sempre, né? Se você é novo no canal, se você ainda não faz parte aqui da família, por favor, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha os vídeos, ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E o YouTube também entender que você gosta do conteúdo e ele passa também para outras pessoas. Amém? Então vamos ler um pouquinho. Eu vou ler na Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal. Foi o mesmo que eu li no vídeo do profeta Elias. Ela tem todas as informações básicas a esse respeito. Vamos ler então o versículo-chave para o nosso vídeo. 2 Samuel 7, capítulo 7, versículo 28 e 29, que diz assim: Agora, pois, Senhor Jeová, Tu és o mesmo Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens falado a Teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de Teu servo, para permanecer para sempre diante de Ti. Pois Tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a Tua bênção será sempre bendita a casa de Teu servo. Amém? Essa foi uma oração de Davi. Davi, ele queria muito fazer construir um templo para adoração ao Deus Todo-Poderoso. Mas Deus, quando ele teve essa ideia, quando ele começou a orar a Deus, dizendo que queria fazer, Deus enviou o profeta Natan a ele para dizer que ele não, mas a descendência dele, quem viria depois dele, ia assim edificar uma casa para adoração ao Deus Todo-Poderoso, onde Deus se manifestaria ali. E foi Salomão, né? Como bem sabemos. Então Davi. Quem foi Davi? Algumas informações essenciais a respeito de Davi. Qual o local? Belém e Jerusalém. Qual era a sua ocupação? Primeiro, ele foi pastor, foi músico, foi poeta, foi soldado e, por fim, rei. O maior rei, né? Que Israel já teve. Quem eram seus familiares? Seu pai era Jessé, suas esposas Mical, algumas delas que a Bíblia fala, né? Mical, Ainoã, Abigail e Batseba. Com certeza tiveram outras, mas aqui nas informações só vieram essas 4. Os filhos: Absalão, Amon, Adonias, Salomão, Tamar e outros. Que foi um homem que também teve vários e vários filhos. E seus 7 irmãos, que aqui não vem o nome deles. Mas nós sabemos que Davi foi o 8º. Quem foram os seus contemporâneos? Saul, o rei que foi antes dele.
Jonatas, seu grande amigo, filho de Saul. Samuel, o profeta, que foi quem ungiu Davi. E Natã, foi o profeta dos dias da velhice de Davi. Diz assim alguma informação básica. Quando pensamos, um resumo da história, né, de Davi. Quando pensamos em Davi, logo nos vem à mente que ele era pastor, poeta, matador de gigante, rei e antepassado de Jesus. Em resumo, um dos maiores homens do Antigo Testamento. Mas existe uma outra relação junto a esta. Quando a gente pensa em Davi, só vem à cabeça isso, realmente, né? E o que mais vem? Ele matou Golias, matador de gigante. Foi um homem segundo o coração de Deus. Só vem essa parte realmente, né? Quando pensamos em Davi. Mas tem uma outra lista que diz que ele foi traidor, mentiroso, adúltero e assassino. Infelizmente. A primeira lista fornece as qualidades que todos nós gostaríamos de ter. A segunda, as que poderiam ser reais a nosso respeito. A primeira, tudo muito bom. A segunda, a gente escolhe ser. Não precisamos ter. Essa segunda lista que Davi teve, da qual se arrependeu profundamente, amargamente, nós não precisamos ter. Bom seria que nós tivéssemos a primeira. Mas também, não sei nem se poderíamos, né? Pastor, poeta, matador do gigante. Mas a segunda não. A segunda, ele escolheu. E não foi bem sucedido por isso. Pagou um preço muito caro. A Bíblia não faz esforço algum para esconder os fracassos de Davi. Ele ainda é lembrado e respeitado por seu coração voltado para Deus. Quando aprendemos que compartilhamos mais dos fracassos de Davi do que de suas grandezas, deveríamos ficar curiosos para descobrir o motivo pelo qual o Senhor se refere a ele como o homem segundo o meu coração. Onde está escrito? Atos dos Apóstolos 13 e 22. Davi, apesar de suas fraquezas, possuía uma fé inabalável na fiel e perdoadora natureza de Deus. Foi um homem que viveu com grande prazer. Ele pecou, mas foi rápido em confessar suas transgressões. Suas confissões eram de coração e seu arrependimento genuíno. Nunca negligenciou o perdão de Deus, ou tomou sua bênção como uma concessão. Em troca, o Senhor nunca lhe negou seu perdão ou as retribuições de suas ações. Davi experimentou a alegria do perdão, mesmo quando teve que sofrer as consequências de seus pecados. Nós sabemos que, eu costumo sempre dizer, que a gente peca, somos pecadores, somos fracos, falhos. Mas quando a gente se arrepende, e se arrepende de coração, independente do pecado que você tenha cometido, o Senhor, Ele nos perdoa e nos perdoa rapidamente. Depende do seu arrependimento genuíno, sincero e verdadeiro. Mas as consequências dos nossos atos nos acompanham. A gente tem um perdão dos pecados para a salvação. Se Jesus vier, eu vou. Mas as consequências faz parte da natureza humana. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. E não tem ninguém que possa correr disso. Então nós devemos o quê? Pensar direito nas coisas que a gente faz de bom e de ruim. Porque todas têm consequência. Principalmente as que nós fazemos, as escolhas que nós fazemos ruins. É a lei da semeadura. Aquilo que tu planta, tu colhe. Então que a gente possa, como Davi, pecou. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, a própria Bíblia diz. Peça perdão a Deus, se arrependa de coração aberto. O segredo de Davi era esse. Ele cometeu muitos e muitos pecados, e pecados gravíssimos. Mas ele nunca escondeu os pecados dele de Deus, e ele nunca atribuiu as culpas dele a ninguém. E ele caía nos pés do Todo-Poderoso, confessando o seu pecado. De coração aberto, de coração sincero. Não foi à toa que o próprio Deus disse que achou ele segundo seu coração. Ele quis dizer o quê? O coração de Davi é bom para mim. É um pecador, porque é um pecador, é um ser humano.
mas o seu coração não é ruim. Não é porque você comete um pecado que você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa ruim quando você comete 1, 2, 3 e gosta de fazer aquilo. Você peca porque você gosta. Você peca várias e várias vezes e você nunca pede perdão. Porque você gosta do que faz. Mas caí, tropecei, pequei, errei. Peça perdão. Deus é poderoso para perdoar. Amém? Continuando, diz assim: nossa tendência é inverter os papéis. Na maioria das vezes, preferimos evitar as consequências a experimentar o perdão. Ou seja, se eu confesso, eu vou ter que pagar. Mas você vai pagar de qualquer maneira, confessando ou sem confessar. Nada fica escondido. Nada fica oculto. Ele aprendeu com suas falhas, porque aceitou o sofrimento que estas lhe trouxeram. Com frequência parece que não aprendemos com nossos enganos ou com as consequências resultantes deles. Quais mudanças seria necessária para que Deus encontrasse esse tipo de obediência em você? Fica aqui uma pergunta para nós. Quais eram as mudanças que seriam necessárias para que Deus encontrasse em você e em mim essa disposição que ele encontrava em Davi, essa obediência a Deus, essa humildade de admitir seus erros e seus pecados diante do Senhor, de aceitar aquilo que vinha da parte de Deus, a correção. A Bíblia diz que o profeta disse a ele que a espada jamais sairia de sua casa. Ou seja, o pecado dele não tirou a salvação. Ele ganhou. Ele foi e está entre os heróis da fé, pronunciado lá em Atos. Mas ele pagou um preço muito caro enquanto vivo. Com seus filhos. Um matou o outro, um fez mal à irmã, pegou a irmã. Absurdo, absurdo. Tudo isso por quê? Consequência dos pecados dele. Um filho quase toma o seu trono, pegou suas mulheres. E assim foi a vida de Davi. Mas Deus disse que foi um homem segundo o seu coração. Foi escolhido para ser rei ainda novinho. Foi ungido também novo. Passou muitas perseguições por conta de Saul. Por causa do trono. Saul sabia que ele seria rei e não queria abrir mão do trono. Nunca fez mal a Saul. Nunca quis fazer mal. Era um homem destemido, corajoso, valente, temente, obediente. E teve êxito na sua vida, como também teve quedas absurdas, mas ganhou de Deus o perdão de suas falhas, suas fraquezas e seus pecados. Seus pontos fortes. Quais os pontos fortes de Davi? Foi o maior rei de Israel, como eu já falei. Foi antepassado de Jesus Cristo. Foi citado na galeria dos heróis da fé. Aliás, eu disse Atos, né? Perdão, Hebreus. Foi citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Foi descrito por Deus como homem segundo o seu próprio coração. Se Deus disse, quem sou eu para dizer o contrário, né? E seus erros e fraquezas? Adulterou com Batseba, nós bem conhecemos a história. Planejou o assassinato de Urias, que era marido de Batseba. Desobedeceu a Deus a realizar a contagem do povo. Desobediente também, né? Não lidou decisivamente com os pecados de seus filhos. Tivesse decidido, tivesse posto um basta, as coisas não tinham ido tão longe. Negligenciou um pouquinho, né? Nesse fato, com a criação dos filhos dele. E as informações essenciais, já falei o local onde ele nasceu, quem foi, o local onde ele viveu, quem foram os seus familiares e seus contemporâneos. E nós aprendemos o que com a lição de vida desse grande homem de Deus? Nós aprendemos que por mais que nós tenhamos a fé inabalável no Todo-Poderoso, a obediência ali a Deus, não podemos nunca esquecer que nós somos seres humanos, falhos e fracos. Não somos super-homens, super-mulher. Não somos. Então, nós temos que estar sempre vigiando, pedindo a Deus misericórdia, que Deus nos cubra com seu sangue, com sua proteção, com suas asas, com suas mãos, para que a gente venha a nos esconder do pecado. Que a gente consiga
identificar quando o maligno ele quer nos tentar. Porque não é porque o homem foi escolhido por Deus, escolhi desde o ventre de sua mãe. É um homem segundo o meu coração. O que é que a gente pensa? Tá, então é um homem que nunca pecou. É um homem que nunca vai cometer um erro igual o que eu cometo. Não, senhora. Não, senhor. Ele pode cometer erro pior do que o que você cometeu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um ser humano, como eu já falei. Então que possamos tomar como exemplo os pontos fortes de Davi, as lições da vida dele, tanto as boas quanto as ruins. As boas a gente pode copiar, a gente pode querer fazer igual. E as ruins a gente não faz nunca de jeito nenhum. Porque se deu ruim pra ele, vai dar ruim pra nós. Não tem isso não. Pecou, errou, pagou. Pode ser quem for. As consequências dos nossos atos pesam sobre nós, né? A gente tem que colher aquilo que a gente planta. Amém? Então que possamos aprender com esse grande homem de Deus. Que vocês possam ter gostado desse vídeo. Já agradeço a participação de vocês aqui. Não sei que hora vocês vão estar vendo, mas agradeço demais a presença de vocês. Se já não for inscrito, digo novamente, se inscreve no canal. Já fica aqui o convite para o próximo vídeo. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo, que as bênçãos do nosso Deus continuem sendo derramadas sobre nossas vidas, que as misericórdias deles, do Senhor, possa ser infinita em nossas vidas. Precisamos das misericórdias de Deus. Amém? Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.